A todos. Boa tarde. É uma alegria inenarrável ver esse salão desse jeito. Eu já vou pedindo perdão de pronto, se a voz embargar um pouquinho. Mas a Virgínia acabou de fazer um comentário aí emocionante, né, Virgínia? Era verão de 34, perdão. No inverno de 34, vocês podem buscar nos jornais da época, nós tivemos um frio, um inverno muito rigoroso. E pode ser isso que tenha motivado o seu Policarpo, o Guilherme, e alguns outros abnegados trabalhadores a abrir um albergue noturno, uma casa transitória, para abrigar os irmãos menos favorecidos que estariam ao relento. Então, foi numa primavera de 34, né, em setembro de 34, quando estava florescendo novamente a natureza e florescendo também nessas almas esse espírito de fraternidade. Depois disso, muitos trabalhadores passaram por aqui. Então é uma responsabilidade bastante grande de todos nós para mantermos essa chama acesa, levando a verdade e acendendo a luz nos corações daqueles que aqui vêm buscar esse lenitivo. Nós vamos falar pouco, apenas agradecer a todos esses que por aqui passaram, a todos esses que por aqui estão passando, vocês que nós vemos, tantos vocês que não vemos, e que fazem dessa casa o que ela é. Que tenhamos a responsabilidade interna dessa transformação, de buscarmos a verdade e a luz nos nossos corações. E, para eu não passar vergonha, eu vou colocar aqui uma música em homenagem a esses trabalhadores, a essa casa, e que ela... Deixa eu ver como que eu faço aqui agora. Vai passar vergonha mesmo. Ligar aqui, né? Vamos ligar aqui. Eu achei que eu já tinha ligado. Falando então, né, nós falamos do seu Policarpo e dos seus amigos, mas um pouco para frente, porque essa casa nasceu lá na Avenida 2, e depois ela foi construída aqui, e nesse momento, nessas instalações gigantescas que tem aqui, foi um trabalho também de outros irmãos, que eu estava comentando com o Joaquim agora, hoje é tão difícil a gente fazer um jardim e arrumar a gente para ajudar a fazer o jardim, alguma coisa do tipo, né? E eles levantaram toda essa construção numa época em que o espiritismo ainda era bastante apedrejado. E tantas casas foram feitas por aí dessa maneira. E aí eu queria destacar um desses espíritos valorosos, que quando eu aqui cheguei há 31 anos e nunca mais saí, era ele que dirigia, o seu Arsênio Fosato. Um coração gigantesco, né, dona Eva? Um coração gigantesco, uma mente muito brilhante e um trabalhador bastante abnegado. E que temos muita gratidão de ter convivido com ele. Então vamos para a música que representa tudo isso. Não tá indo, né? Tá sem o... Nós vamos pôr de novo, peraí. Cadê? Faltou uma coisa, gente.
Eu perguntei para o Joaquim se ia ter som na palestra, ele falou que não, eu esqueci que antes tinha som. Então, vamos com o som. Fecha. Primavera, nascimento, período de renovação. Aqui que é para fazer? Aqui, eu não estou achando que era para fechar a cortina. Coração. Na primavera de 34, corações unidos em prece. Prepara o ar do terreno, semeando a grande desce. Em dois planos da vida, corações abnegados planejam a grande vida, iniciam um legado. Policarpo e seus amigos caminhando com Jesus nos indicam a verdade, nos presenteia com luz. Essa divina maneira seguindo de mão em mão é o legado passando para cada geração. Rogamos ao Mestre Jesus que nos fortaleça a vontade para mantermos acesa a luz, propagando a grande verdade. E nas terras brasileiras, lembremos de Ismael, com sua grande bandeira, definindo o nosso papel. Deus, Cristo e caridade é a bandeira de Jesus. Seguiremos com vontade e gratidão à verdade. Policarpo e seus amigos caminhando com Jesus nos indicam a verdade, nos presenteiam com luz. E nas terras brasileiras, lembremos de Ismael, com sua grande bandeira, definindo o nosso papel. Deus, Cristo e caridade é a bandeira de Jesus. Seguiremos com vontade e gratidão à verdade. Gratidão, verdade, luz. Verdade, luz, luz. Bom, gratidão por vocês terem vindo, né? Como foi no último slide. Esquecemos de fechar ali, a imagem não ficou um pouco mais difícil da gente ver. Então, agora eu convido o Adilson para fazer a oração inicial. E depois temos a grata presença do nosso amigo Joaquim Bueno Neto, vem de Limeira, gentilmente, nesse momento de muita alegria, trazer um pouco do seu conhecimento, das reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Porém, antes, nós temos aqui algo, né? Antes ou depois? Depois. O Adilson falou que é depois. Falou quem manda. Na verdade, quem tem juízo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde. Muita alegria que recebemos a todos vocês aqui, bastante carinho. E é uma alegria para nós comemorarmos junto com vocês mais um ano de vida da nossa casa, né? Para a nossa casa, porque é a nossa casa. Então vamos, nesse momento, nos recolher, vamos nos interiorizar para, além de fazermos a oração, além de nós fazermos a oração mental, né, a gente fazer a oração sentindo ela. Né? Então, para isso, a gente precisa se recolher, a gente precisa estar dentro de nós mesmos, né? Para a gente ter esse contato com o nosso eu divino que somos, assim como Jesus nos diz: vós sois deuses,
Então vamos buscar essa divindade que há em nós, sentindo o quão bom é essa vibração de amor, essa comunhão com a espiritualidade, como o Edson e a Virgínia comentaram a respeito da presença do Espírito que nós conhecemos como Senhor Arsênio e também o Espírito conhecido por Policarpo Guilherme, que fundou a nossa casa para acolher as pessoas. Agradecemos, Jesus, essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui unidos em Teu nome, em pensamento, em sentimentos, em emoção. E para sentir essa emoção, o silêncio nos faz necessário. Vamos sentir essas emanações que vêm do alto para nós. Agradecemos, Jesus, por mais esse momento, por mais essa oportunidade. Que a espiritualidade de luz continue inspirando o nosso querido Joaquim, que irá trazer uma palestra para refletirmos. Que assim seja, graças a Deus. Endereço telegráfico. O plano espiritual já começa a se movimentar para poder atender aquele irmão ou aquela irmã em necessidade. Então esse trabalho tem produzido frutos muito bonitos já há alguns anos e a diretoria então deliberou manter essa sala só para isso, ninguém faz mais nada ali. E junto desta urna onde são colocados os nomes das pessoas que receberão o benefício do atendimento pela irradiação à distância, existe uma outra urna onde se colocam sugestões de temas para palestras a serem abordadas, as palestras públicas. Então o nosso público frequentador vai ali e coloca, né? Eu gostaria de ouvir sobre esse assunto ou sobre aquele outro. E existem muitos assuntos que são polêmicos para serem abordados em palestra pública. Aí a gente encaminha para um grupo que se reúne toda quinta-feira e esse grupo se encarrega de escrever artigos doutrinários embasados no Espiritismo e isso vai para um boletim bimestral que circula na casa, circula para outras cidades e até fora do Brasil, graças a Deus, né? E assim a gente vai tentando resolver as dúvidas do público. E no final do ano passado, um irmão nosso colocou na urna, né, eu gostaria que alguém falasse sobre Paulo na ilha de Malta. E nós fomos, felizmente, a primeira pessoa que teve acesso a esse pedido e abraçamos imediatamente. Afinal de contas, nós temos uma admiração muito grande por esse grande apóstolo que foi Paulo, esse grande propagador do Evangelho, e estávamos com saudade de rever o que Emmanuel comenta no livro Paulo e Estevão a respeito dessa experiência de Paulo na ilha de Malta. Foi graças ao naufrágio que aconteceu ali que Paulo chega na ilha de Malta e dali ele vai criar várias famílias cristãs e essa mensagem do Evangelho vai se expandir ali por todo o Mediterrâneo graças à experiência de Paulo. Ele vai realizar fenômenos surpreendentes ali na ilha e, como se não bastasse isso, tem um discurso memorável que Paulo faz durante o naufrágio, que infelizmente, para nossa tristeza, não constou no Evangelho, não consta no Novo Testamento, esse discurso que Paulo faz no barco, quando estavam terminando os dias do naufrágio. Mas, para nossa alegria, ao contrário, Emmanuel, sempre muito atento, muito primoroso, ele registrou na íntegra o discurso de Paulo no navio. E ele passou isso para Chico Xavier, que foi registrado então no livro Paulo e Estevão. Se a gente buscar lá, na segunda parte do livro, a gente tem o discurso de Paulo na íntegra. Um discurso maravilhoso,
do qual a gente vai expor aqui só uma pequena parte, né? Senão a gente fica muito tempo com vocês. Bom, então, sem mais delongas, né? Para a gente ir se situando, é interessante a gente expor para quem não conhece, né? Onde fica a ilha de Malta. Se você der uma olhadinha nesse mapa, você vai ver ali no sul da Itália, que é aquele país que a gente lembra como uma bota gigante, ali entre o sul da Itália e o norte da África, mais especificamente a Tunísia, a gente vê ali uma anotação ali, do lado do mar Mediterrâneo, logo acima. Ah, tem um recurso aqui, né? Obrigado, Edson. Vamos ver se eu sei aqui. Malta está bem aqui, tá vendo? No sul da Itália e norte do continente africano. Então, esta é a ilha de Malta, que hoje é um dos menores países do continente europeu. Muito visitado, aliás, por cristãos peregrinos que gostam de conhecer o lugar onde Paulo ficou naquele inverno rigoroso, né? Tem até muita gente que gosta de fazer casamento lá, porque tem a Gruta de São Paulo, que é muito famosa, então as pessoas vão até lá. Então vamos conhecer o que foi a experiência de Paulo em Malta, né? Mas antes disso, é importante a gente resgatar bem rapidamente quem foi esse grande apóstolo, que na verdade nasce com o nome de Saulo, como todos nós conhecemos, né? Nasce ali na Cilícia, perto do ano 5 depois de Cristo, a Cilícia, onde hoje é a atual Turquia, né? A conversão dele ao cristianismo vai aparecer no livro Novo Testamento, no capítulo 9, no livro de Atos, um livro escrito por Lucas. Perdão, no capítulo 7, a conversão é o capítulo 9, naquele momento em que ele vai para a estrada de Damasco para perseguir cristãos, continua na sua tarefa, né? Ele que havia aprendido com Gamaliel, desenvolveu um amor considerável pelo judaísmo, e ele não se conforma com o movimento crescente do evangelho, começa a perseguir, e ali em Damasco ele tem aquele encontro pessoal com Jesus, né? A realização mais conhecida de Saulo, que depois se converte e torna-se Paulo, né? Passa a adotar esse nome que significa pequeno, num ato de humildade. O que é mais conhecido dele é a escrita das cartas, que ficaram conhecidas como as epístolas paulinas, né? Num total de 13, embora hoje se saiba que Paulo teria escrito muito mais. Isso não é especulação nossa, não é devaneio dos espíritas. Se você abrir o Novo Testamento, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver ele falar assim: eu já escrevi para vocês em outra carta. Uai, se ele escreveu em outra, então a primeira é a segunda, né? E a segunda é a terceira. Curioso, né? Deve ter sido uma carta bem rigorosa, porque Paulo era rigoroso com a questão da disciplina, e os cristãos de Corinto talvez não gostaram muito do puxão de orelha e deram um jeito de descartar a primeiríssima carta de Paulo. E ela ficou ignorada até hoje, né? Bom, teria sido decapitado, para encerrar aí, em Roma no ano 67 depois de Cristo. O Emmanuel narra isso ali no Paulo Estevão, né? Que 6 soldados levaram ele pela Via Ápia, uma das estradas mais conhecidas da Roma Antiga, e ali, onde se enfileirava um grupo de cemitérios, ele foi decapitado, né? Bom, o que merece destaque, na verdade, é a ação missionária de Paulo, né? Segundo consta, teria percorrido, na verdade, 15 mil quilômetros em 14 anos de tarefa. Fez 3 grandes viagens missionárias, essa que ele vai fazer e vai naufragar é a 4ª, não é considerada uma viagem missionária, porque ele já vai como prisioneiro romano, mas é digno de nota o trabalho, a disposição dele, né, de percorrer nesse espaço de 14 anos 15 mil quilômetros, numa época em que a gente não tinha nenhum recurso logístico, né? 5 vezes recebeu a pena dos 39 açoites, que era uma pena judaica, aos condenados. Na verdade, a pena estabelecia 40 chicotadas, mas como eles tinham medo que o
a pessoa que fosse executar errasse a conta e passasse dos 40, eles diminuíram uma chicotada por misericórdia, né? Porque 40 também é muito, né? 39 já dá uma aliviada, né? 3 vezes foi golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, além de assaltos, fome e frio. Gente, aqui nós já temos a primeira grande reflexão a ser feita. Se nós fôssemos medir o amor de Deus por nós, através de uma vida fácil, tranquila e sem problemas, vamos ter que convir, Edson, que Deus odiava Paulo. Porque olha quanto ele sofre, né? E principalmente depois que se torna o grande propagador do Evangelho, com a missão de levar a mensagem para além dos limites estreitos de Israel. Então ele sofre bastante, e essa é a primeira grande reflexão que a gente faz, né? Mas vamos conhecer o que foi essa viagem que Lucas vai nos contar a partir do capítulo 27 do livro Atos dos Apóstolos, que é o penúltimo capítulo desse livro. Então diz Lucas assim: não nos permitindo o vento avançar, costeamos Creta defronte de Salmonia. Costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo do qual estava a cidade de Lazéia. Paulo recomendava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser com dano e muita perda, não somente da carga, como do navio. Então sai um navio ali, né, em direção a Roma, para levar esses prisioneiros, mas não era só prisioneiro que tinha no navio, não. 276 criaturas estavam embarcadas, e uma carga elevadíssima de trigo. E eles resolveram viajar num período não muito próprio, que era o período iniciando o inverno. E Paulo, ali no meio da viagem, ele, através das suas habilidades mediúnicas, ele começa a receber da espiritualidade a intuição de que aquela viagem ia ser com prejuízo não só para o navio, como para as pessoas. Ele estava vendo, a espiritualidade estava mostrando para ele: olha, é melhor vocês pararem num porto próximo, espera o inverno rigoroso passar e depois continua. E Paulo, então, ele se dirige ao capitão do navio, ao soldado encarregado pela sua prisão, e diz: olha, eu estou vendo que a viagem não vai acabar bem. Eu acho que é melhor a gente parar em algum porto próximo, deixa o inverno rigoroso passar e depois a gente continua. Mas o capitão agiu com o raciocínio dele na época, né? Falou: esse prisioneiro está querendo armar alguma fuga. Ele quer que eu pare em algum porto próximo e aí ele organiza uma fuga e como é que eu fico, né? Então não deu ouvidos a Paulo e resolveu tocar em frente. E aí a gente vai perceber que Paulo tinha razão, né? Logo depois, diz o texto que chegando a mar alto, um furacão imprevisto simplesmente caiu do nada. E foram 14 dias de um vendaval que não parava, incessante e destruidor. Vocês podem imaginar, né? Todo o carregamento de trigo teve que ser atirado no mar para controlar o navio. Essa é uma prática que os navegantes faziam na época, deve fazer até hoje. Quando a carga está muito pesada e o navio está numa situação de risco, ou de temporal muito rigoroso, ou de furacão, é necessário jogar o que é inútil fora, para que o capitão consiga retomar o curso, aumentar a velocidade do barco, não sobrecarregar o motor, diminuir o centro de gravidade. São técnicas de navegação que os capitães precisam usar para tirar o pessoal do perigo. Então eles jogam fora toda a carga de trigo. Só ficam as pessoas ali. 276 criaturas desesperadas durante 14 dias de tormenta. Percebendo que Paulo estava correto, aí olha que coisa curiosa, né? A tripulação passou a admirá-lo.
e ele a todos procurava consolar junto de Lucas. Então, que Paulo não consegue parar, isso que é bonito, né? Ele vê aquelas pessoas sofrendo, com medo, no meio daquele furacão, o barco à deriva, sem rumo, ele pega, chama Lucas e fala, vamos consolar as pessoas aqui, vamos oferecer o que a gente puder para eles, e começa a ajudar. E quando está quase terminando o período dos 14 dias de tormenta, o Paulo resolve fazer um discurso no barco para confortar ainda mais as pessoas e também divulgar o Evangelho. Esse discurso, como a gente disse, ele está na íntegra lá no Paulo e Estevão. Nós vamos reproduzir rapidamente aqui só um trechinho. Então Paulo vai dizer o seguinte, a primeira observação dele para as pessoas é: olha, gente, vocês estão vendo aí a chuva, o temporal que a gente está atravessando, né? Nós deveríamos ser como um marinheiro experiente, que sem saber do temporal, o aguarda. Já começa bonito, né? Porque se a gente for pensar um pouco, a vida da gente é uma viagem por águas desconhecidas. Às vezes o mar está calmo, finanças em ordem, saúde tranquila, família em paz. De repente vem um furacão do nada. A perda de um emprego, o diagnóstico de uma doença, a desencarnação de um ente querido, enfim, algo para o qual a gente não estava preparado. E aí Paulo sugere, a gente deveria sempre esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Será que nós estamos nos preparando, usando os recursos que o Espiritismo nos dá, para estarmos prontos para os temporais da vida? É algo que nós precisamos refletir. Mas Paulo continua e diz assim: para seguir o Cristo de forma estável, é necessário aliviar a carga inútil. Vocês não viram que a gente acabou de jogar todo o trigo fora do navio para o barco poder retomar seu curso? Assim é a vida da gente. Para chegar até Jesus, a gente precisa, às vezes, aliviar a carga inútil. E quanta carga inútil a gente não coloca na cabeça e no coração, e que nos atrapalha a vivência mais íntima com Jesus. Nós podíamos citar algumas, né? Que nós citamos lá em Ipeúna, né, Marquinhos? A primeira delas, a ansiedade. Esse grande mal que atormenta uma porção muito grande de pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, talvez, segundo pesquisas recentes, o Brasil seja um dos países que lidera o ranking das pessoas com problemas de ansiedade. O que é um tormento muito grande e atrapalha a nossa vida. E não é novo, porque Jesus já falava de ansiedade. Quando ele se dirigia às pessoas que o ouviam, ele costumava dizer: não andeis ansiosos. É diferente da ansiedade normal diante de um acontecimento. O Edson estava ansioso, não estava, Edson? Estava até trêmulo aqui. Eu fico ansioso diante de uma entrevista de emprego. Eu fico ansioso se um filho meu vai fazer um exame médico. Eu fico ansioso se eu vou prestar um vestibular. Eu fico ansioso em situações diferentes da vida. É natural, é absolutamente natural. Se eu não ficar, é porque tem alguma coisa errada. Agora, Jesus falava de um andar ansioso. Isto é a pessoa que vive todos os dias sob o drama da ansiedade. E a ansiedade causa problemas seríssimos, não só espiritualmente, como nossa parte física, pois ela interfere e causa problemas cardíacos, problemas no nosso sistema digestório, problema no nosso sistema imunológico. A ansiedade pode nos induzir à depressão, ela compromete o nosso relacionamento com as pessoas. A ansiedade causa males terríveis. E em dado momento é necessário buscar ajuda médica profissional para poder combatê-la. Embora a gente saiba que o Espiritismo possui recursos imensos, seja através da palestra, do passe,
do evangelho no lar, da água magnetizada, do estudo, de tantos recursos, mas às vezes a gente precisa usar as duas frentes para poder combater. Mas é uma tremenda carga que a gente carrega e atrapalha a nossa viagem para Jesus. Mas existem outras, como por exemplo, o medo exagerado do futuro, a preocupação excessiva com o que os outros pensam de mim, é outra carga inútil. Quanta gente sofre porque pensa ou se preocupa com o que os outros pensam dela. E, gente, é uma coisa que não tem como nós controlarmos. O que o outro pensa de mim. Eu tenho dificuldade até de controlar os meus pensamentos, que dirá o dos outros. O que os outros pensam de mim. É um grande problema, uma carga muito pesada. A comparação com os outros é outra carga pesada. Ficar me comparando com as pessoas. A minha jornada é uma jornada única. A minha, a sua, são jornadas únicas, são jornadas especiais. Eu não tenho que me comparar com ninguém. Então eu preciso buscar recurso na família, na casa espírita, na medicina, para ir me livrando dessas cargas inúteis. Os vícios, por exemplo, que comprometem a minha vida, tanto na parte física quanto espiritual, tenho que buscar recursos para vencê-los. Buscar sempre estar cuidando da minha saúde, fazendo exercícios regularmente, consultando médico, me alimentando corretamente, disciplinando o meu pensamento, meus sentimentos, minhas emoções. Quanta coisa eu preciso fazer para ir aliviando essas cargas inúteis, né? Se a gente ficasse aqui conversando sobre esse discurso de Paulo, a gente não saía mais, né? Então vamos embora. Então, assim como o barco é frágil, nosso corpo físico também o é. E geralmente procuramos a tempestade por própria escolha. Olha aí, ó. A gente tem os conselhos do Evangelho, sabe o que fazer, mas às vezes a gente prefere a tempestade, né? Acabamos de falar dos vícios, né? E por fim, Paulo fecha o seu discurso olhando para aquelas pessoas e diz assim: a dor nos irmana e nos iguala. Todos naquele barco queriam uma coisa só: sobreviver. Imagine você que Paulo está olhando para 275 almas. É um público extremamente heterogêneo, porque ele tinha ali soldados, escravos, homens, mulheres, crianças, pessoas fazendo turismo, comerciantes fenícios. Muita gente diferente. Soldados bem de alto gabarito do exército romano, todo mundo está olhando para ele. Então ele está vendo um público muito diferente, mas na hora todo mundo era igual, todo mundo queria uma coisa só: sobreviver. Ah, se nós pensássemos na vida na terra como quem estava naquele barco naquela hora. Não existe diferença entre nós, todos somos iguais. Filhos de Deus numa jornada de ascensão espiritual, que precisamos nos respeitar e nos ajudar uns aos outros, né? Que lindo esse discurso de Paulo. Quem quiser confira depois lá na segunda parte do Paulo e Estevão, né? Mas nós viemos aqui para falar da ilha de Malta e até agora não falamos, né? Então vamos chegar na ilha. Então quando terminou o naufrágio, né? Chegaram então num lugar na ilha, e depois de termos sido salvos, diz Lucas, soubemos que aquela ilha pequenina se chamava Malta. Os nativos nos mostraram extraordinária humanidade, pois acolheram a todos nós, acendendo uma fogueira por causa da chuva que chegava e por causa do frio. Quando Paulo juntou um monte de gravetos e os colocou sobre a fogueira, uma víbora que saía do calor agarrou-se à sua mão. Puxa vida, não? 5 vezes recebeu a pena dos 39 açoites. Foi apedrejado, passou fome, passou frio, e isso e aquilo. Foi preso, passou 14 dias no mar à deriva. A hora que ele chega em terra firme, que ele pensa que as coisas vão acalmar um pouco,
vai pegar um monte de graveto, uma víbora ataca a sua mão. Paulo não conseguia ficar parado, isso que me admiro nele. Quando ele vê ali no frio as pessoas reunindo gravetos, vão acender uma fogueira que está muito frio, está chovendo, ele vai ajudar, ele não consegue ficar parado. E a víbora, geralmente no inverno, ela é um animal que fica apático, mas provavelmente por conta do calor da fogueira, ela se movimentou, ou porque Paulo no escuro foi tateando ali, pegando graveto, e ele pega a víbora achando que é um pedaço de madeira, né? E ela vai e crava os dentes na mão de Paulo. O texto diz: quando os nativos viram a fera pendurada na mão do apóstolo, disseram uns aos outros, aquele mexerico, né? Sem dúvida, este homem é um assassino, que tendo sido salvo do mar, a justiça não deixou ele viver. É bem a gente, né? Quando vê uma situação já, né? Só pode ser culpado. Que não é possível, escapou do naufrágio, chegou aqui, a víbora já pegou ele de jeito, né? Paulo, no entanto, versículo 5, sacudindo a fera em direção ao fogo, só esticou a mão assim, a víbora caiu no fogo, e Paulo não sofreu nenhum mal. Eles, porém, os nativos, aguardavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto repentinamente. Provavelmente eles já tinham visto isso com outra pessoa ali na ilha, que havia sido atacado ou por aquela mesma víbora ou outro animal parecido. E a pessoa inchava e não tinha jeito, desencarnava mesmo pelo ataque da víbora, pelo veneno que ela inoculava, né? Depois de muito esperarem, acho que ficaram ali horas esperando, vendo que nada de anormal acontecia ao Paulo, mudando de opinião, diziam ele ser um deus. Olha que interessante, como a gente vai da condenação ao elogio e vice-versa. No começo era um assassino, agora era um deus, né? Bom, só podia escapar do veneno de uma víbora. E aí o nosso irmão Lucas vai encerrando a narrativa dizendo assim: em derredor daquele lugar havia terras do chefe da ilha chamado Públio, o qual, depois de nos receber durante 3 dias, nos hospedou amigavelmente. E aconteceu que o pai de Públio estava deitado, acometido de febres e disenteria. Paulo se dirigiu até ele e, orando, aplicou-lhe um passe, impôs as mãos e curou o pai do chefe da ilha. O que aconteceu depois? Para encerrar, depois de acontecer isso, os demais enfermos da ilha também vinham e eram curados. Foi obrigado Paulo a abrir um trabalho de assistência na ilha. Eles nos prestaram muitas honras e, ao navegarmos, nos proveram das coisas necessárias. Paulo precisou abrir ali um trabalho de assistência para atender a fila de enfermos que vinham buscar o seu concurso. Bom, eu estou vendo um monte de ponto de interrogação aí, falando assim: como é que ele escapou do veneno da víbora? É a primeira dúvida quando a gente vai ler esse texto do Atos dos Apóstolos. Como é que Paulo escapou do veneno da víbora? Há poucas obras espíritas sérias que tratam desse tema. Nós só encontramos o livro Paulo e Estevão e o livro Vida e Atos dos Apóstolos, do nosso venerando Caibar Schutel, que é, na nossa humilde pesquisa, a única pessoa que arriscou uma hipótese para Paulo não ter morrido com o ataque ou com o veneno da víbora. Segundo Caibar, Paulo poderia ter uma espécie de mediunidade que o tornava imune a esse tipo de situação. É a hipótese levantada pelo nosso querido Caibar. Mas nós gostaríamos de arriscar uma segunda hipótese, com todo respeito ao venerando bandeirante do Espiritismo de Matão.
Mas para isso nós precisamos voltar um pouco o nosso relógio, uns 50 anos, Edson. Na Índia, de 5, 6 décadas atrás, existia uma situação que hoje talvez não exista mais, que era uma estratificação social, onde havia uma classe, que era a classe dos párias. Segundo se estima, hoje não existe mais, embora nas regiões rurais da Índia é possível que ainda exista. O pária é uma pessoa que nasce nessa classe social e não tem direito de ascender socialmente. Quem nasce pária, permanece pária até desencarnar. É uma situação difícil, de muito sofrimento. As crianças párias, desde cedo, são orientadas a andar de cabeça baixa, a não cumprimentar as pessoas. Os párias não podem sentar do lado de qualquer pessoa, muito menos pegar o alimento de uma pessoa. É proibido. Alguns evitam até passar e projetar sua sombra sobre outras pessoas. Ou, antigamente, fazia-se isso, né? Então, quem nascia pária vivia nessa condição social muito triste, muito severa, de muita miséria. E, naquela época, quem nos conta isso, ou contava, era o nosso irmão Divaldo Pereira Franco. E há também um registro, salvo engano, na revista Reformador, de maio de 2008, da Federação Espírita Brasileira, que conta um pouco dessa história. Havia uma família ali de párias, onde uma menina muito jovem, chamada Ananda, ela costumava mergulhar no rio Ganges para retirar objetos de valor dos cadáveres que eram atirados no rio. E o que ela conseguia pegar, fosse um brinco, um colar, algo de valor, ela levava para o seu pai, que mantinha um brechó, onde ele vendia essas coisas para tentar sobreviver. Era o que a família conseguia para tentar sobreviver. Só que em um determinado dia, Ananda volta para casa e ela, diante de um espelho improvisado, observa uma ligeira mancha no rosto. Eles levam a menina até uma pessoa de maior conhecimento ali da região e ele faz o diagnóstico. Ananda estava com hanseníase. E o pária, que já era desprezado, com hanseníase, então, ele não tinha nenhuma chance, nenhuma escolha. Ele era obrigado a ser mandado embora de casa. Ananda, no dia seguinte, quando levantou, no meio da sala humilde da casa, já tinha ali um grupinho de roupas, algumas rúpias que o pai providenciou, alguma coisa para comer, e era só isso, nem tchau dava. Ela mal pôde se despedir da própria mãe, e foi obrigada a ir embora de casa daquele jeito mesmo, simples assim. Ganhou as ruas e começou a andar. Não tinha o que fazer, tinha que ir embora. Subitamente, passa um senhor com uma viatura, e ela vê ali alguma esperança, alguém que pudesse ajudá-la. E ele para e fala para ela: menina, você está procurando trabalho? Porque na minha casa, minha esposa precisa de secretárias. E se você quiser, eu posso te levar. E ela fica feliz. Afinal de contas, não tinha onde dormir, não tinha certeza sobre como seria seu futuro. E ela entra na viatura do homem. Mas aquilo era uma ilusão. O homem era um aliciador de jovens e levou Ananda para vendê-la a um prostíbulo. E Ananda foi vendida a esse prostíbulo e era obrigada a atender os homens que frequentavam aquele ambiente. Atender outros portadores de hanseníase. E não aguentando mais a dor e o desespero, um dia Ananda ouve, na acústica da alma, alguém dizer para ela assim: menina, dê um jeito de fugir. Fuja daqui. E ela, reunindo uma coragem que não sabe de onde veio, ela consegue escapar do prostíbulo. Ganha as ruas novamente e corre, vai longe, até que ela se depara com uma fila de pessoas que buscavam atendimento através de uma sopa, que algumas freiras estavam doando. Um trabalho da Ordem de Madre Teresa de Calcutá.
E ela entra na fila, improvisa uma cuia para poder receber aquela sopa com fome. E uma das freiras se sensibiliza com a dor de Ananda, com aquele rostinho magro, aquele semblante triste. E essa freira começa a ajudá-la. E o tempo passa, para a gente resumir a novela, porque o relógio está nos matando aqui. Ananda se torna uma monja da ordem de Madre Teresa. Essa ordem que atendeu quase 200 mil pessoas portadoras de hanseníase. Ela se torna uma monja e começa a servir. Mais ou menos nessa época, corria o ano de 1980, e em Los Angeles, nos Estados Unidos, surgia o primeiro diagnóstico de AIDS, que causou uma comoção mundial. Nós, na época, não sabíamos o que era a doença, que hoje, felizmente, já se acena até com a cura. Mas naquele tempo, em 1980, os aidéticos passaram a ser os novos párias da sociedade. Eram desprezados. E numa penitenciária masculina norte-americana, presos que eram encaminhados para o corredor da morte, portadores de AIDS, viviam uma situação de grande sofrimento e de dor. E Madre Teresa se ofereceu para servir como voluntária àqueles presos em decomposição. E ela vem para os Estados Unidos e traz Ananda com ela. E Ananda começa a servir ali na penitenciária, até que um dos presos apaixona-se por sua beleza amorenada. Só que Ananda não corresponde, porque ela dizia: eu me casei com Jesus Cristo, não posso te corresponder. Então ele, num dia em que Ananda está atendendo um paciente terminal, ele retira sangue da própria veia com uma seringa, aproxima-se por trás e injeta em Ananda aquela substância contaminada. E diz assim: agora quero ver você me rejeitar, somos iguais. Mas, para a complexidade da medicina, Ananda não se contaminou. Permaneceu soro negativo. E aí a gente fica se perguntando qual é a semelhança entre Ananda e Paulo, para não se contaminarem diante da infecção de uma substância como essa, o veneno ou o vírus. A única coisa que vem à nossa mente é que aqueles que amam, que se doam, que esquecem de si mesmo para servir e para amar, para doar, eles criam em torno de si uma espécie de proteção espiritual diferente. Nós sabemos que temos em nosso corpo físico substâncias enzimáticas, que quando estamos em harmonia, quando estamos bem, quando estamos vivendo uma fase altruísta, quando estamos com o coração cheio de amor, essas substâncias enzimáticas, elas nos protegem do contágio de muitos vírus, de gripes e de resfriados. Mas proteger-se de um veneno como esse, ou de um vírus como esse, é preciso ter muito amor no coração. É preciso receber uma proteção especial do alto. E Paulo, como Ananda, conseguiram isso através da sua doação, de uma vida dedicada a Jesus. Mas antes da gente encerrar, se vocês permitem 2 minutos, existe ainda uma dúvida em alguém aí do auditório, que eu estou vendo um ponto de interrogação que está falando assim: por que é que a víbora atacou a mão de Paulo e não atacou a canela, por exemplo? Ou a perna? Por que ele atinge a mão do apóstolo? Interessante. Essa mão que nunca parou de trabalhar, mesmo depois do ataque da víbora. Continuou aplicando passe na ilha, continuou escrevendo suas cartas, continuou consolando, levando o amor. Parece que o texto está brincando com a nossa imaginação para dizer que não importa os obstáculos que a vida traga, coloque sua mão sempre em serviço. Não deixe de movimentar suas mãos no serviço do bem.
Como diz Casimiro Cunha, numa poesia rápida de Chico Xavier, em que ele fala assim: a felicidade é viver de serviço posto à mão, entre horários na cabeça e Cristo no coração. Felicidade é viver servindo. Mas tem mais uma interrogação, né? Por que é que Deus não intuiu Paulo sobre a víbora, se ele intuiu Paulo sobre o temporal? Tem alguém perguntando isso aí. Ele não avisou Paulo que ia ter o temporal? Por que não avisou da víbora? É porque tem coisas na minha e na sua vida que tem que acontecer. Tinha que acontecer aquele ataque do animal à mão de Paulo. Se não acontecesse, Paulo não teria produzido esse fenômeno na ilha, não teria sensibilizado os nativos, não teria curado o pai do chefe da ilha, não teria curado os doentes da ilha, não teria formado uma família de cristãos na ilha, não teria espalhado o evangelho no Mediterrâneo, e nós não teríamos um assunto para conversar hoje, né? Quanta coisa tem que acontecer na minha vida e na sua? Tem que acontecer. Mas nós temos que escolher entre desistir, desanimar, ou levantar e seguir em frente. Essa é a lição que Paulo e os primitivos cristãos nos deixam, e que nós precisamos nos inspirar nela. A fé dos primeiros seguidores de Jesus, parece que nós perdemos isso. De alguma forma, no meio do caminho, nós fomos perdendo essa fé, essa confiança de dar a própria vida pelo Evangelho. Entravam em arenas para enfrentar leões esfaimados, cantando hinos. E nós perdemos, no meio do caminho, essa fé, essa confiança na vida futura, que o Espiritismo vem renovar através da vivência do Evangelho do Cristo, em espírito e verdade. Nós precisamos nos inspirar em Paulo e nesses primitivos cristãos, que eram gente como nós, gente. Não eram super-heróis, eram gente como a gente. Tinham seus dramas, tinham suas encrencas, tinham seus problemas, mas tinham essa fé que os alimentava. E aqui não existe atalho, não existe jeito de furar fila. Nós temos que resgatar isso através da vivência do Evangelho do Cristo, do estudo sistematizado dessa doutrina abençoada, para que esse conhecimento vá nos renovando devagarinho, e assim possamos, pela vivência, pelo estudo, pela prática do bem e da caridade, possamos desenvolver de novo em nós essa chama ardente da fé, que move montanhas, como Jesus dizia, único caminho para nós buscarmos a verdade e a luz. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Vamos fazer uma prece? Então, de pensamento elevado ao Cristo, mais uma vez, vamos pedir a única coisa que devemos realmente pedir a Jesus. Mestre querido, que possamos ser uma bênção na vida das pessoas. É só o que te pedimos, Senhor. E te agradecemos pela paz que sentimos nesse momento, com a presença dos amigos espirituais, abençoando a nossa tarefa. Te agradecer, Senhor, pela bênção do conhecimento, a oportunidade do serviço, da prática do bem. Despede-nos em paz, Jesus. Em retorno aos nossos lares, abençoe os seres queridos que lá ficaram. Muito obrigado, Senhor, por termos tanto a te agradecer e tão pouco a te pedir. Gratidão por essa casa de oração, por 91 anos de serviço, onde não sabemos como medir os benefícios espalhados para os dois planos da vida. Renova o ideal de serviço de seus trabalhadores, Senhor. E muito, muito obrigado por tudo. Graças a Deus.
Muito obrigado a todos. Muito obrigado. 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 Bom, como eu disse, posso por aqui. Eu acho que a gratidão é o sentimento da palavra. Obrigado, viu, querido? Obrigado. E nós vamos aqui fazer uma fila de gratidão. Eu queria primeiro agradecer a dona Ângela, ela teve que se ausentar, né? A Ângela Zélia veio recentemente aqui e fundou o coral, trazendo arte, a arte fala o coração, então eleva a alma. E o coral foi a primeira apresentação deles oficial e espero que prospere cada vez mais, levando esse amor, essa luz para o coração de todos nós, né? E aí todos estão convidados também, os ensaios são de sábado, sim, sábado de tarde. Agradecer profundamente essa palestra muito bonita. Eu queria primeiro agradecer, sabe quem?